Ok? Show. Pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês aqui o fechamento desse motorzinho aqui. Ó. Eu tenho aqui, eu já sei aqui quem é as principais, na colocação eu já sei quem são elas. Eu coloco elas sempre primeiro, então no caso essas bobinas de fora são as principais. Então tá aqui um terminal da principal e aqui tá o outro. Esse aqui eu fazendo a limpezazinha aqui do verniz, torou ele, ficou curtinho. É bom deixar ele grandinho que é pra você ter espaço de acomodação aqui quando for fazer a amarração dos fechamentos no topozinho aqui. Mas aqui tá boa, uma principal e a outra. Primeira bobina principal que eu dei foi essa daqui. E essa daqui foi a última. Então aqui eu tenho a primeira e a última. Eu já sei que essa última aqui e essa é a primeira que foi aqui. Auxiliar, nesse motor em questão, tá aqui os terminais de auxiliar, ó. Tem 4 terminais só. Essa auxiliar aqui eu fiz ela com taper. Então ela tá feita com taper 100. Esse motor aqui em questão aqui é um motor 26 mm, o estator dele. Tá com 600 espiras de fio 32 alumínio. 600 na principal e 600 na auxiliar. Essas espiras estão divididas aqui no taper. O primeiro taper que eu fiz, ou seja, tá aqui a primeira bobina que eu fiz. Ó. Essa aqui foi a última que eu coloquei. Essa aqui já é o capacitor desse lado de cá. No caso o capacitor vai ficar na esquerda da auxiliar aqui, ó. E essa foi a primeira. Deixa eu localizar. Aqui é o início da bobina primeira. Então eu fiz o primeiro taper com 350 espiras. No caso, quando eu fiz 350 espiras, eu já coloquei o primeiro taper. Eu dou um nozinho nele aqui para mim saber que aqui é velocidade 1. Aqui é o final do taper. Então esse taper aqui é o segundo. Na verdade esse aqui é o primeiro. Esse primeiro taper está feito com após 350 espiras. Eu coloquei esse taper aqui. Ó. Aqui vai ser minha velocidade 2. O início da bobina é velocidade 3. E o finalzinho aqui é velocidade 1. E aqui é capacitor. Esse com tape é bem fácil de fazer os fechamentos dele, na verdade, para fazer a colocação do cabinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês ficam atentos ao vídeo aí. Eu tenho aqui já o chicote antigo dele, não precisa substituir, o chicote tá bom. Tá com protetor térmico, o protetor também não queimou, tá bom. Esse motor é um motor seminovo, a dona disse que ele tem uns 3 meses de uso. O fio alumínio, para soldar ele, eu acredito que a maioria de vocês já até sabe, é praticamente impossível. Pra soldar ele com solda estanho. Então, eu na verdade nem soldo. Apenas eu limpo ele bem limpo. Não sei se dá para vocês verem o brilhozinho que tá aí, ó. Dou uma aquecidazinha rápida com isqueiro. Pego o isqueiro, dou tipo uma lambiscadazinha nele assim com fogo. E pego uma lixazinha, ó. Essa lixa aqui eu não sei como tá o número, mas eu acredito que é uma lixa mais ou menos uma lixa 80. Dobra ela aqui que é para você segurar o fiozinho por dentro aqui, ó. Sem muita pressão, só arranhando aqui, ele limpa bem limpadinho o verniz. Cuidado para não torar ele, que nem aconteceu com esse aqui que quebrou, já ficou curtinho. Então é bom você deixar as pernas do fio grandes, sobrando, para você ter como limpar uma boa área. E também, se caso vier quebrar, não perder o fio. Aqui pelo chicote, eu já sei mais ou menos pelas cores aqui quem as velocidades vai ser lá conectada na chave. Mas mesmo que dê um errozinho aqui, eu tenho como revisar elas. Eu vou mostrar a vocês aqui essa ligação. Tiro um pedacinho das amarrações antigas que tinha nele, para que não fique atrapalhando do meio aqui. Eu costumo dar mais uma limpadazinha, ver a solda, pega uma certa oxidaçãozinha na solda. E é como eu falei a vocês, eu não vou soldar. Não adianta nem estar querendo inventar de soldar isso aqui. Dá para você dar um jeito aqui, mas é muito trabalho. E eu faço isso há muito tempo e não tenho problema com esse tipo de situação aqui. Fio alumínio não solda. Apenas limpa bem a área que ele vai estar em contato aqui com os terminal de chicote. Para tirar alguma oxidaçãozinha, verniz. Aí veio quando foi invernizado, caiu o verniz sobre ele aqui. Então para que garanta um bom contato aqui com os terminais, você dá uma limpadazinha neles aqui. Só para que tire alguma impurezazinha que venha estar sobre o estanho que está sobre ele, já que é dos fios antigos. Você vê aqui, ó. Aqui eu já tenho o chicote, tá com o protetor térmico, tudo. Esse daqui, ó, você vê que o protetor térmico. Vou fazer logo a amostra do capacitor, que nem eu mencionei a vocês anterior mostrando aí, ó. Já tem uma pernazinha dessa do motor que eu já sei que é capacitor. Então eu já vou conectar uma, já deixo ela já pronta. Então essa perninha aqui que é vermelhazinha aqui, ó, ela é sozinha para o capacitor ligar ela. E ela é
a minha última bobina da auxiliar que eu coloquei. No caso aqui, lembre-se que esse não é com camada, é com taper. Então, início da bobina auxiliar está aqui. Fez o tape primeiro, fez o tape segundo e finalizou aqui. Finalizou aqui, aqui eu já sei que é capacitor. Eu deixei uma grande área, daqui para cá esse fio já está todo tirado o esmalte, para que tenha um bom contato aqui. Eu pego ele ali um pouquinho antes onde está o verniz. Já dou uma enroladazinha e venho enrolando ele. Aí já pega a parte que tirou o verniz sobre a parte do estanho. E mesmo a parte que não tem verniz eu cubro por cima da outra para que fique uma boa área de contato sobre o fio. E também o próprio fio que mesmo que está com verniz dê pressão para que isso não venha folgar futuramente. Então eu faço isso aqui e não tenho problema nenhum com essa situaçãozinha aqui. Ó. Uma perninha de capacitor, beleza. No capacitor o lado eu já está ok. Então vamos agora para os outros terminais de fechamento com as velocidades. Eu sei que esse aqui é o início da minha bobina auxiliar. E aqui é o início também da minha primeira bobina principal. Um fecha com o outro. Ó, une um com o outro aqui. Enrola um no outro direitinho. Para que tenha um bom contato um fio com o outro aqui. Que aqui é a conexão de um com o outro. Retorou a perninha do outro ali já também. O fio alumínio é bem quebradiço. Quando é o cobre, você quebra ele com mais dificuldade para quebrar um fio desse. Então aqui eu já uni início da bobina principal com início da primeira bobina auxiliar que eu coloquei. Aqui é velocidade 3. O primeiro taper que eu fiz é velocidade 2 e o último taper é velocidade 1. Então meu motor já está aqui o final da bobina principal. Meu motor aqui já está pronto para receber o chicote. Observe o detalhe aqui. Meu chicote aqui eu tenho aqui. Vou falar pelas cores dos fios. Isso aqui eu posso mudar até lá na chave quando for fazer a conexão. Mas pelo menos o que estava nele aqui. Ó. Fio amarelo do chicote, velocidade 3. Fio branco, velocidade 1. E fio verde, velocidade 2. Então 3, 2 e 1. E aqui eu já sei no meu chicote quem é que vai ser 3, 2 e 1. No caso 3 é o que é fechado. Início da bobina principal com a bobina auxiliar também que é o início. Então início com início das primeiras bobinas que eu coloquei, principal e auxiliar, fecham um com o outro. Aqui eu tenho velocidade 3. Primeiro taper que eu coloquei, eu tenho velocidade 2. O último taper, velocidade 1. E ainda resta desse lado aqui o terminal da bobina principal. Esse terminal da bobina principal recebe alimentação direta da rede elétrica. Que no caso eu tenho aqui meu comum. Ou seja, o meu linha. O meu linha está vindo a alimentação. Liga numa perninha do fusível. Vai fazer o circuito do fusível, sair para essa outra perninha aqui, que essa perninha também é para capacitor. Então essa perninha vai estar alimentando diretamente o capacitor através do fusível, desde que esse fusível não queime. Enquanto esse fusível estiver bom, sempre vai ter alimentação da rede elétrica direta nesse lado aqui dele. Ó. E essa mesma perna dele aqui, onde está conectada aqui, eu vou ligar a minha bobina principal. Ou seja, esse lado da bobina principal também sempre vai estar recebendo alimentação direta da rede elétrica. Então eu já vou unir ela aqui, ó. Mesmo sistemazinho da outra, não importa que o fio ficou grande, você enrola a partezinha que você limpou o estanho, o verniz, na verdade, e continua enrolando, não tem problema. Sobre o fio franco aqui, ó, eu continuo enrolando sobre a parte que já está em contato com a ligação do fio ali. Ou seja, tá tipo já fazendo pressão em cima da outra. Enquanto eu enrolo o fiozinho todinho, não, porque ele ficou grande, eu não desperdiço na questão de querer cortar não. Deixa aqui enroladinho. Não vou soldar, não vou nada, vai ficar só. Tá vendo? Enroladozinho aí. Beleza, aqui tá feito a ligação da minha bobina principal direta na saída de alimentação. Ou seja, aqui eu tenho meu linha. Passou o fusível, chegou essa perna do capacitor e também ligou direto minha bobina principal. Aqui já tá feito esse fechamento aqui do meu fusível, já tá resolvido. Aqui eu já isolo. Venho com o protetorzinho aqui, o isolantezinho. Esse aqui é o que veio próprio dele. Se não vier, tem eles para vender esses isolantezinhos em casas que vendem material para rebobinamento. Você compra. Deixa já isoladozinho aqui, ó. Esse lado também já está resolvido. Enquanto você está fazendo essa amarração, cuidado não puxar esse chicote, não soltar e ele cair, porque quebra fácil o fio. Então é um serviço delicado aqui nesse momento aqui. Vou isolar a outra perninha que é o capacitor. Já está isoladazinha também, ó. Então já tenho duas perninhas do capacitor já feita o fechamento. Tá vendo? As duas perninhas do capacitor. Me resta agora do meu chicote os terminais de velocidade, que também estão aqui 3 terminais, ó.
início da primeira bobina principal com o início da primeira bobina auxiliar fechadinho um com o outro. Recapitulando o que eu falei antes, velocidade 3. Primeiro taper que eu fiz, tá aqui. Esse daqui eu sei que é o primeiro, por quê? Porque não tem um nozinho nenhum nele. E o último taper, esse aqui eu dei um nozinho, para saber que é velocidade 1. Eu vou mostrar a vocês, caso percam, esqueçam esse detalhe, como é que vai saber aqui. E agora, perdi quem era as velocidades, como é que eu vou saber? Como é um multímetro, tem como eu saber a questão da resistência ohmica. Tá em escala de resistência ohmica, em 2K. Eu vou pegar como referência o início da bobina auxiliar. Ou seja, eu já sei que o início, na verdade seria o final aqui, ó. Eu já sei que esse final da bobina auxiliar aqui está sozinho o terminal do capacitor. Então eu vou pegar ele como referência e vou lá nos terminais das velocidades. Aqui, de acordo com a resistência ohmica, vai se definindo as velocidades. Menor resistência ohmica, velocidade 1, resistência ohmica mais alta, velocidade 3. Por que o valor está dando nessa? Eu acredito que vocês já viram até vídeo no canal, onde eu faço medição, onde na verdade onde tem menor resistência ohmica é velocidade 3, maior resistência ohmica, velocidade 1. Mas isso é porque vocês não estão pegando o final da bobina auxiliar, e sim o linha, que seria esse terminal aqui preto, que está fechado direto com o início da bobina principal. Ou seja, vocês estão medindo o circuito da bobina principal, passando todas as 4 bobinas principal, chegando na ligação principal com auxiliar, continuando o circuito da bobina auxiliar, chegando ao primeiro taper e chegando ao último. Então nesse terminal aqui você tem essa referência. Menor velocidade menor resistência ohmica, na verdade, velocidade 3. Resistência ohmica média, velocidade 2. Maior resistência ohmica, velocidade 1. E pegando por aqui, que é o final da bobina auxiliar. Então por aqui vocês têm a referência de resistência ohmica de acordo com as velocidades. Então vamos lá nos terminais. Eu tenho 290 nesse. 328 nesse, ou seja, já aumentou bastante. E nesse último aqui, 388. Então aqui foi onde eu tive maior resistência ohmica. Então o que eu já sei que vai ser minha velocidade mais alta, que é a velocidade 3. Resistência ohmica média, 329 ohms. Velocidade 2. E menor resistência ohmica, 290 ohms. Velocidade 1. Então, para que não haja questionamento aí no vídeo, porque foi feita a ligação. Não, é o que eu falei a vocês. Aqui é entender o circuito de ponta cabeça para ter essas ideias. Eu sei o que estou medindo do final da bobina auxiliar para o início. Então, o início delas é velocidade 3, que é que eu falei. Então, onde eu vou ter maior resistência ohmica é final com início. Ou seja, está medindo do começo ao fim. Eu vou medir que nem quando se mede no chicote, que nem eu falei a vocês. Aqui dá o valor ao contrário. Ó, tá pegando minha bobina principal. Então aqui, quando eu tenho a menor resistência ohmica, eu vou ter velocidade 3. Por quê? Porque aqui, ó, aqui é o final da bobina principal com o início da auxiliar. Então aqui eu tenho a menor resistência ohmica, que eu vou medir aqui, ó, 386 ohms. Essa é a menor. Então quando eu vou para a velocidade 2, que é essa, ó, eu vou ter um pouco uma resistência mais alta ainda, ó. A outra foi 386, lembram? Vamos ver aqui, ó. Tô tendo um mau contatozinho aqui na cor. 749, tá vendo como foi alta a resistência ohmica? 750 e pouco. Seria velocidade 2. E a 1, aqui a resistência ohmica é bem mais alta do que essa que nós tivemos ali, ó. Deixa eu ver aqui. 586. Então, na verdade, até caiu um pouco. Eu tô achando que eu tô tendo um mau contato nesse terminal aqui. Deixa eu dar uma limpadinha nele, pra nós averiguar isso aqui. Porque aqui deu resistência ohmica na velocidade 2 maior, na verdade, que na velocidade 1. E geralmente a 1 é quem deve ser mais alto, que já é se distanciando das bobinas, como eu falei anteriormente. Aqui a medição aqui é o contrário. Resistência ohmica menor é a velocidade maior. Vamos lá. Continuando no mesmo terminalzinho, que é o terminal do capacitor já unido com fusível. Vamos pela velocidade 3, recapitular aqui as resistências. 386. Velocidade 2. 4, ó, agora deu certo. 447. E velocidade 1, 485. Deixa eu ver aqui. 485, 447. Então você vê que a velocidade 1 é onde eu tive maior resistência ohmica. Vou seguir da 1 para 3 aqui para nós ver novamente. Velocidade 1, 485. Velocidade 2, 447. E velocidade 3,
386. 380 e pouquinho. Então você vê que, como eu falei, por esse terminal as resistências vão de acordo com as velocidades diminuindo e por esse vão aumentando. Velocidade 3 é onde eu vou ter maior, por esse terminal vermelho do capacitor, na verdade. Resistência da velocidade 3 é a mais alta. Quando está fechado, é feito o fechamento aqui, os únicos pontos que você consegue pegar o valor dessas resistências é no final do chicote. Por quê? Porque o chicote que eu vou fechar aqui, ó, já sei o que aqui é velocidade 3, aqui é a 1 e a 2. Então, velocidade 1 é o fio branco. Vou fechar o branco com esse terminal do cabinho da velocidade 1. Enrolar ele aqui. Deixa bem enroladinho. Enrolou, isolou. Cuidado na isolação, o isolante não forçar o fiozinho e quebrar, que já aconteceu comigo de quebrar, então cuidado nisso aí. Velocidade 1, velocidade 2 é o verde. Vou passar os cabinhos por baixo aqui, para não ficar entrançando nesse fio aí. Então velocidade 2 é o verde, que é esse outro taper aqui, que na verdade é o primeiro taper que eu fiz. Eu vou fazer, ó, velocidade 2 e o amarelinho velocidade 3. Pessoal, fez a amarração e colocou a isolaçãozinha, é bom conferir e ver se não tem um mau contato em alguma conexão dessa, não torou fio, para que você não amarra todinho, fecha e bota para funcionar e tem uma decepção. Então sempre é bom, fez isso aqui, medir o chicote. Ó, isolou. Eu vou mostrar a vocês agora medindo direto no chicote, ou seja, pela medição do chicote agora que eu vou fazer, aqui eu apenas tiro a dúvida na questão se a ligação ficou um bom contato, se não, alguma coisa desse tipo. Você vê que eu medi ali anteriormente. Ó, esse aqui não tem o isolantezinho dali, ó. Então eu compro esse isolantezinho já para isso. Até um aqui sobre a mesa aqui. Corta uma perninha dele. Coloca na amarraçãozinha para isolar. Não deixa nada exposto a questão de as ligação. Para não ter perigo de bater na carcaça, ou até você mesmo manuseando o motor, já trabalhando, alguma coisa desse tipo. Pronto, aqui ele já está na posição de eu posicionar ele no topo da bobina aqui, ó. E trazer o chicote para a saída do motor. Então aqui já está beleza. Mas aí eu venho aqui pelo próprio chicote. Tem como eu testar aqui. Aqui eu vou testar desde o linha as velocidades, ver se as conexões do meu motor estão batendo com o que deve bater. Aqui eu desencapo um pouquinho o chicote. Aqui estava unidozinho no motor e tudo, é porque ele fora aqui é melhor você trabalhar na questão tanto de fazer o fechamento quanto depois amarrar ali. Se deixar com a carcaça ele fica dando mais trabalho de você manusear, né? Então agora, vocês veem que eu testo uma escala alta, escala de 2K. Por quê? Porque você vê que eu tive resistência ômica ali, mesmo com mau contato, deu 700 e tanto ohms. Então, preferencialmente a escala inicial de medida, essa escala é de 2K. Qualquer valor ômico eu já peguei no motor que chega a passar de 1K. Então eu já sei que o vermelho é o linha, que foi o meu fechamento que eu fiz, que é o que está unido o fusível. Então aqui já testa toda a conexão do motor. Linha, velocidade 3, ó, pelo chicote. Aqui segue o padrão das resistências. No chicote aqui, velocidade 3 é quem vai dar maior resistência ômica ali. Na verdade vai dar menor. Velocidade 3, 387. A velocidade 2 vai dar uma resistência um pouco mais alta, que seria esse verde aqui, ó. 387 naquele outro, 448. E velocidade 1, resistência mais alta, 486. Então entre velocidade 1, 486 ohms, e velocidade 3, 387, eu tive 100 ohms a mais. Então isso aqui diferencia a velocidade. É um motor com taper center? É. Mas só nisso aqui você vê que tem diferença de velocidade. Velocidade 1, 486 ohms. E velocidade 3, 387. E velocidade 2, 448. Então você vê que velocidade 2 e velocidade 1 ficaram próximas às velocidades. Porém, a diferença entre velocidade 1 e 3 tá bem gigantesco. 486 a 387. Então por aqui você tira ideia que ficou bem dividida as velocidades. As ligações estão ok.
mandar alimentação nos cabinhos ali, que seria agora o controle da chave de seleção de velocidade, meu motor já está pronto para funcionar. Então pessoal, é isso aí do vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, se inscreve no canal se não é inscrito. Em breve teremos mais aí.